Olá, estamos iniciando mais uma aula de matemática. A aula de hoje será destinada ao segundo ano do ensino médio. Iremos falar sobre polígonos regulares e suas áreas. Eu me chamo Léo Garcia e para vocês que são meus alunos e para quem não é meu aluno, vem comigo, porque a aula está começando agora. Então, gente, nós vamos falar sobre os polígonos regulares inscritos na circunferência. A aula de hoje será destinada à resolução de atividades. Antes, eu gostaria de relembrar aqui algumas coisas. Então, por exemplo, numa linguagem popular, para você memorizar, o polígono está inscrito na circunferência quando ele estiver dentro da circunferência. Numa linguagem matemática, o polígono está escrito quando os vértices dele pertencem à circunferência. Por exemplo, vértice A, vértice B e vértice C pertencem à circunferência. Então, ele está inscrito à circunferência. Então, nós temos aqui três polígonos, o triângulo, o quadrado e o hexágono. Todos eles são regulares. Quando é que o polígono é regular? Quando todos os seus lados e todos os seus ângulos são congruentes. Então, precisamos relembrar algumas coisas. O lado do polígono nós vamos representar pela letra L. Dependendo do número de lados, a gente coloca o número do lado do L. Então, se eu coloco 3 no L, então estou representando um triângulo equilátero. Se eu coloco um 4 do lado do L, eu estou representando um quadrado, que tem 4 lados, quadrilátero, né? 4 lados iguais. Se eu estou representando um hexágono, então eu boto um C do lado do L, né? Que é um polígono de 6 lados, ok? Lembrando que ele vai ser regular, tem lados iguais. Outra coisa importante nós lembrarmos é que é o raio da circunferência, né, gente? O raio da circunferência, na realidade, ele é um segmento de reta que ele vai ligar o centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. Então, vamos lembrar disso aí, tá certo? Então, ele vai ligar o centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. No caso dos polígonos inscritos, se você prestar bem atenção, ele sempre vai ligar o centro ao vértice do polígono, e isso pode facilitar a sua vida em alguma coisa. Outra coisa que é importante nós falarmos é sobre o apótema. O apótema, representado pela letra A, ele vai ligar o centro do polígono a um lado do polígono, ao ponto médio do lado do polígono. Certo? Então, sempre vai ser o centro do polígono ao ponto médio de um lado do polígono. Então, aonde ele tocar será o ponto médio. Então, vamos aqui. Nesse caso aqui, esse pontinho aqui será o ponto médio. Esse pontinho aqui será o ponto médio. Então, ele vai estar dividindo o polígono, o lado do polígono, em dois lados congruentes. Então, se eu for falar de apótema de um triângulo equilátero, eu vou representar por A3. Se eu for falar de apótema de um quadrado, eu vou representar por A4. Se eu for falar de apótema de um hexágono, eu vou representar por A6. E aí, pessoal, nós vamos aqui tentar trazer de uma forma legal para que a gente possa memorizar o apótema e o lado do triângulo equilátero, do quadrado e do hexágono regular, ok? Então, você vai começar assim. Você vai colocar... Lembra daquela musiquinha dos ângulos notáveis? Então, nós vamos dizer assim, ó. 1, 2, 3, 2, 1... Aí aqui nós vamos diferenciar, porque vai ser os de cima sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Aí tinha um né?
E agora, para ficar legal, bota o R para pegar geral. Ok, gente? Então, por essa tabelazinha aqui, a gente consegue, vai facilitar muito a nossa memorização do apótema do lado, do triângulo, do quadrado e do hexágono regular, ok? E aí vai facilitar demais a nossa, só lembrar da musiquinha. A diferença é que a outra música era tudo sobre 2 e aqui não, aqui é os de cima sobre 2. E para ficar legal, bota o R para pegar geral, tá certo? Então, vamos às questões. A nossa primeira questão, ela diz, em uma circunferência de 10 centímetros de raio, calcule as medidas do lado e do apótema de um triângulo equilátero. Bem, então, nós vamos lembrar que o triângulo equilátero, ele quer o lado e o apótema, né? Então, ele quer o lado do triângulo equilátero e ele também quer o apótema do triângulo equilátero, tá certo? Ele também nos dá, a questão também nos dá a informação que o raio da circunferência é igual a 10 centímetros. Então, muito simples, né, gente? Ó, depois que você memorizou a tabelazinha aqui, ó, tá certo? Então, o lado do triângulo equilátero, R raiz de 3. Então, você vai dizer que o lado do triângulo equilátero será R, que multiplica raiz de 3. Então, vejamos. O lado do triângulo equilátero, quem é o R? 10. 10, que multiplica raiz de 3. O apótema. O apótema do triângulo equilátero vai ser R sobre 2. Então, o apótema do triângulo equilátero, o R é 10, 10 sobre 2, que na verdade vai dar 5 centímetros. Ok? Aí, você encontrou esse resultado e na tua questão não tem nenhuma opção com raiz quadrada de 3. Então, o que, que você faz? Então, você supõe que quem elaborou a questão quer que você substitua a raiz quadrada de 3 pelo valor dela, que é aproximadamente 7,73. Então, você vai dizer que o lado do triângulo equilátero é 10 vezes 1,73. Quando você vai multiplicar por 10 ou múltiplos de 10, você apenas desloca a vírgula para a direita. Cada casa de 10, você desloca um algarismo. Então, nesse caso aqui, você, como você está multiplicando por 10, você vai deslocar a vírgula um algarismo, vai ficar 17,3. Lógico que quando você fala de número aproximado, o resultado também é aproximado, tá certo? Não é um resultado exato. Ainda na questão 1, o item B, ele quer um quadrado inscrito na circunferência. Então, ele quer, veja bem o que é que ele quer. Ele quer o lado, e quer o apótema. Então, você vai olhar para a tabelazinha aqui, ó. O lado de um quadrado é R raiz de 2. O lado do quadrado, R raiz de 2. E o raio, ele está dizendo que o raio da circunferência é 10 centímetros. Então, você vai substituir. O lado do quadrado vai ser 10 vezes raiz de 2. Está na questão, a questão não tem nenhum número com raiz, então o elaborador da questão quer que você substitua a raiz de 2 pelo valor dela aproximado, que é 1,41. Então, o lado do quadrado vai ser 10 vezes 1,41. O lado do quadrado é igual, desloca a vírgula uma casa para a direita,
Eu estou multiplicando por 10, 14,1. Agora vamos encontrar o apótema. O apótema do quadrado, você olha para a tabelazinha, apótema do quadrado, R, que multiplica raiz de 2 sobre 2, certo? Então, se eu sei que o R é 10, o apótema do quadrado, 10, que multiplica raiz de 2 sobre 2. E aí perceba que existe entre o 10 e a raiz de 2 uma multiplicação, o que permite que você simplifique o 10 e o 2. 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Então, o apótema do quadrado é 5 que multiplica raiz de 2. E aí, se não tiver, você vai fazer a mesma coisa. Com a raiz de 2, você vai substituir pelo valor aproximado. O valor aproximado, como nós já sabemos, é 1,41. O apótema do quadrado é igual a 5 vezes 1,41. O apótema do quadrado vai ser igual, quando você vai multiplicar, 5 vezes 1,41 vai dar 7,05. E aí nós encontramos a nossa resposta. O item C. O item C ele quer o lado e o apótema de um hexágono regular. Ele quer o lado de um hexágono regular e também quer o apótema de um hexágono regular. Então, você olha para a tabela, você vai ver que o lado de um hexágono regular é o R, né? R vezes 1 é R. Então, você vai compreender que o lado do hexágono regular é igual a R. Isso vai nos dizer que o lado do hexágono regular, quanto é o raio? A questão já está dizendo que é 10 centímetros. 10 centímetros. Aqui não tem muito o que fazer, né? O apótema. O apótema do hexágono regular, você vai olhar para cá, vai ser R raiz de 3 sobre 2. R raiz de 3 sobre 2. E aí, você vai substituir o R por 10, que multiplica raiz quadrada de 3 sobre 2. Perceba que 10 é divisível por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. Então, o apótema do hexágono regular vai ser 5 vezes a raiz de 3. Se na sua questão não tem 5 vezes a raiz de 3, então você substitui a raiz de 3 pelo valor aproximado dela, que é 1,73. 5 vezes 1,73 vai dar 8,65. E a gente chega ao final da questão. Segunda questão. Determine o perímetro do hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio igual a 5. Vamos ver que o raio, a questão está nos dando, que é igual a 5. Ela quer o perímetro do hexágono regular inscrito na circunferência. Você precisa lembrar que o perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados, tá certo? Então, geralmente na matemática a gente representa por 2P, porque só o P, na realidade, é o semiperímetro. É o que ele quer, o perímetro do hexágono regular. Ok? Então, nós vamos responder essa questão. Então, lembrando que o raio ele está nos dando que é igual a 5 centímetros. Então, nós vamos fazer muito simples, né? Nós vamos dizer que L6, que é o lado do hexágono regular,
Na realidade, se você olhar na tabela, vai ser igual a R. Então, L6 é igual a 5 centímetros. E aí, você entende que o lado de um hexágono, faz de conta que ele está bem bonitão, tá bom, gente? Você entende que o lado do hexágono regular é 5. 5 em todos os lados. Então, ele quer o perímetro, ele quer a soma de todos os lados, né, gente? Você pode contar de 5 em 5 se você fizer o desenho, ou você pode simplesmente dizer que o perímetro vai ser, se o hexágono tem 6 lados, 6 vezes 5, que é igual a 30 centímetros. Bem, gente, então a questão ela está nos dizendo que o lado é igual a 5 centímetros. O lado é igual a 5 centímetros. Existe um raio que não nos dá a medida no triângulo. Pergunta qual é a medida do diâmetro dessa circunferência. Então, vamos entender o seguinte, o que é o diâmetro, tá bom? O diâmetro, na verdade, ele é um segmento de reta que ele vai ligar dois pontos diferentes da circunferência, por exemplo, o ponto A e o ponto D, passando pelo centro. Agora, o que você tem que observar aqui... é que essa distância daqui do centro O para o ponto D também é um raio. O raio na circunferência ele não vai mudar. Ele vai ter sempre o mesmo comprimento, se for a mesma circunferência. Então, dentro dessa observação, nós chegamos a uma conclusão que o diâmetro é igual a 2 raios. O lado do triângulo equilátero é 5, porque a questão está nos dando. Pela nossa tabelazinha, nós vamos ver que o lado do triângulo equilátero é R raiz de 3. Então, eu vou dizer que o lado do triângulo equilátero é R raiz quadrada de 3. Se eu sei que o lado é 5, então eu vou apenas substituir R raiz de 3 igual a 5. Como eu quero descobrir o valor de R, o que eu vou fazer? Eu vou isolar R. Então, eu vou dizer que R é igual a 5 a raiz de 3. Geralmente, o professor diz de matemática que vai para o outro lado dividindo. Na realidade, você divide os dois termos por raiz de 3, né? Então, vejamos. Então, nós temos R é igual a 5 dividido por raiz de 3. E aí você tem no denominador da fração, você tem uma raiz quadrada de 3, que não tem um valor exato, um valor aproximado. Dentro dos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos em forma de fração, então você não vai conseguir transformar esse valor aqui em uma fração. Então você vai ter que dar um jeito matematicamente correto. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa chamada racionalização. Consiste em quê? Consiste em você pegar esse valor da raiz quadrada de 3 e multiplicar o numerador e o denominador da fração por raiz quadrada de 3. Então, quando você multiplica 5 vezes raiz de 3, vai dar 5 raiz de 3. Quando você multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3. Poderia até fazer uma observação aqui, que raiz de 3 vezes raiz de 3, o que você vai fazer? Índice igual. Então, você vai pegar, vai ficar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Expoente igual a índice, cancela expoente com índice, fica somente 3. Tá bom? Então, aí na questão não tem esse valor, 5 raiz de 3. Tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente... Vou colocar esse valor aqui. Aproveitar esse espaçozinho aqui que nós vamos precisar dele, né? Então, você vai simplesmente substituir a raiz quadrada de 3 pelo valor dela, né?
que é aproximadamente 1,73. Bem, aí você pode substituir esse valor por 1,73, porém, se você lembrar, facilitar a sua vida para ir mais rápido, se você lembrar que o diâmetro é igual a 2 R's, e você já tem um R, então você vai dizer que o diâmetro é igual a 5 raiz de 3 sobre 3, mais 5 raiz de 3 sobre 3. Veja, o que foi que eu fiz aqui? 2R, na verdade, é R mais R. Então, estou apenas substituindo o valor de R e somando ele duas vezes. Então, você tem denominadores iguais, você pode fazer a conta. Então, vai dar 10 raiz de 3 sobre 3. Agora sim, agora você pode substituir a raiz de 3 pelo valor aproximado dela, que é 1,73 dividido por 3. Então, quando você multiplicar 10 vezes 1,73, vai dar 17,3. E dividindo por 3, vai dar aproximadamente 5,76. Tá bom, gente? Nona questão. Determine o comprimento de uma circunferência escrita em um quadrado de lado 5. Bem, vamos entender aqui algumas coisas. O lado do quadrado é 5. Precisa dizer que um quadrado tem os 4 lados iguais, né, galera? O lado do quadrado é 5. Então, ele quer o comprimento da circunferência. A circunferência está dentro dela. Aí você vai entender que o comprimento, na realidade, você já sabe, de uma circunferência é 2 vezes π vezes r. O que você precisa? Você precisa saber do valor do r, que é o raio. E o raio, ele é o segmento de reta, que liga o centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. Isso aqui é o raio. Mas eu também falei para vocês, no início dessa aula, em momentos anteriores, que quando você tem, nesse caso aqui, a circunferência, ela está dentro do polígono, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que você vai perceber? Você vai perceber que esse raio, ele também é o apótema da circunferência. E o apótema, ele divide o lado em dois lados de mesma medida. Então, na verdade, se um lado é 5, você vai ter dois lados de 2,5. Agora ficou fácil resolver a questão, né? Ficou facílimo. Que na realidade a questão não é difícil, a questão é fácil. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Tá certo? O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes 2,5. Na realidade vai dar 5. 5π. Se você substituir o π por 3,14, fica 5 vezes 3,14, que é igual a 15,7 centímetros. Agora, gente, na realidade, você poderia ter facilitado toda a sua conta. Se você lembrar que o diâmetro é igual a 2 R's, essa conta do comprimento da circunferência, ela pode ser C, 2 vezes R é diâmetro, é igual a D vezes π. E aí você vai observar que a distância do lado do quadrado é 5. Esse lado aqui é o mesmo diâmetro. Então, ficaria simplesmente, gente, 5 vezes π. 5 vezes 3,14, 5 igual a 15,7 centímetros. Então, não teria feito essa conta toda. Embora que a gente ainda escreveu um pouco mais
para poder explicar a questão. O objetivo aqui não é responder só por responder. O objetivo aqui é explicar de uma forma que fique claro para você que está aí vendo a aula, possa compreender. Nem que para isso a gente demore um pouquinho mais, tá certo? O importante é você compreender. Vamos para a 12ª questão e última questão. A questão ela diz: qual é o comprimento do arco AB abaixo, considerando que em cada caso os polígonos escritos são regulares e o raio de cada circunferência é 24 centímetros. Lembre-se de que os vértices do polígono regular dividem a circunferência circunscrita a eles em partes iguais. O que você tem que compreender desse enunciado? Que cada pedaço de uma circunferência nós chamamos de arco. Então, o arco AB, aqui destacado, todos esses arcos, ó, o quadrilátero, que é o quadrado, ele divide a circunferência em quatro arcos iguais. Todos eles têm o mesmo arco. Então, na verdade, você só precisa descobrir o valor do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, é 2 vezes π vezes r. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π. O valor do r, a questão já está nos dando, que é 24 centímetros, vezes 24. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 24, vai dar 48 vezes π centímetros. Bem, então se eu sei que a circunferência está dividida em 4 partes iguais, 4 arcos iguais, eu vou simplesmente dizer que o comprimento AB vai ser 48π dividido por 4. E aí, quando a gente dividir 48 por 4, vai dar 12. 12π. Pronto, encontramos o valor do item A. Vamos lembrar desse valorzinho aqui, do comprimento da circunferência, que nós vamos precisar para os demais itens. 48π. No item B, nós queremos saber o valor do arco AB, só que esse arco está dividido pelo um triângulo equilátero, né? Então, a circunferência foi dividida em 3 partes iguais. E aí, a gente vai lembrar novamente que o comprimento da circunferência, nós encontramos anteriormente, era igual a 48π. Nós precisamos lembrar disso. Então, simplesmente, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu arco AB, nesse caso aqui, ele vai ser 48π dividido por 3. Então, quando você dividir 48 por 3, vai dar 16. 16π. E aí acaba a questão. O item C, nós temos um octógono regular, um polígono de 8 lados. Certo? Aí você tem que observar aqui que o arco AB agora ele está envolvendo 3 lados do octógono. Então, são 3 arcos que está relacionado cada lado do arco a um lado do octógono. Então, o que que você vai fazer? Você já sabe que o comprimento do arco da circunferência é 48π. Então, você vai dizer que o arco AB é igual a 3 arcos vezes 48π dividido por 8, que é a quantidade de lados do octógono. Então, perceba que 48 é divisível por 8. Então, 8 por 8 dá 1, 48 por 8 vai dar 6. E aí a gente tem simplesmente 6 vezes 3, 18, 18π.
e aí a gente acaba a questão. Então nós chegamos ao final. Esperamos ter contribuído para a sua aprendizagem e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.